Você já sentiu que sua vida ficou parada? Que as portas se fecharam e a estrada à sua frente parece desvanecer, como se a neblina tivesse vindo devorar cada marco que você planejou? Já deitou a cabeça no travesseiro e ouviu um silêncio tão pesado que parecia dizer alguma coisa, ou talvez um sussurro que você não sabe de onde vem? Talvez tenha sentido um peso no espírito, como se alguém tivesse colocado sobre seus ombros uma capa molhada. Noites em claro, pensamentos que giram e uma inquietude que acorda cedo demais, carregando perguntas que não sabem ligar para respostas. Sinta-se acolhido agora. Falo com um tom suave e compassivo, porque já estive nas mesmas noites de espera. Conheço o sabor amargo do medo e a doçura contida da expectativa. Não estou aqui para minimizar sua dor. Estou aqui para caminhar com você. Imagine por um momento esse peso físico, o coração acelerado, a garganta apertada e também essa sensação espiritual, como se algo dentro de você estivesse sendo remexido por um vento que ainda não se revelou. Feche os olhos um instante e perceba o ritmo da sua respiração, a vida ali, a movimento. E se eu te dissesse que essa inquietação não é punição, mas um chamado? E se o vazio que você sente não for o fim da estrada, mas o solo preparado para plantar uma nova história? Às vezes, aquilo que nos parece ruína é, na verdade, o laboratório onde Deus está preparando um novo milagre. E se as estradas que se desfazem forem apenas antigas trilhas sendo lavadas para dar lugar a um rio novo? E se o vento que hoje parece uma confusão for, amanhã, a vela que te levará para um porto inesperado? Pense nisso. O vento não escolhe o marinheiro pelo tamanho do barco, mas pelo vento saber o que quer mover. Não ignore essa brisa. Aprenda a virar a vela. Hoje, quero compartilhar contigo algo precioso, quase como um segredo passado de mão em mão entre corações que aprenderam a escutar. O tema deste encontro é sinais proféticos de que Deus está prestes a mudar tua história. Não falo de superstição ou de atalhos fáceis. Falo de sinais sutis e divinos que, quando reconhecidos com fé e discernimento, apontam para uma virada. Como pastor e caminhante nas mesmas estradas de incerteza, quero abrir esse mapa contigo. Você vai aprender a identificar sinais práticos. Vamos ver exemplos bíblicos que deram forma a transformações reais. Vou te ajudar a interpretar espiritualmente o que está acontecendo. E, por fim, daremos passos simples e aplicáveis para que você responda com fé. Não com pânico, mas com coragem e sabedoria. O que você receberá aqui é concreto. Não promessas vazias, mas ferramentas. Olhos para enxergar padrões que antes pareciam meras coincidências, ouvidos para ouvir aquele sussurro sagrado e um coração pronto para agir quando a oportunidade surgir. Ao final deste vídeo, garanto que você terá uma nova sensibilidade. Verá sinais onde antes via só problemas, ouvirá confirmações onde só havia ruído e sentirá no peito a coragem para dar passos que antes pareciam impossíveis. Não é mágica, é transformação, alinhada à palavra e ao Espírito. Confie. Agora, quero te convidar a fazer algo simples e significativo. Escreva nos comentários a frase "Paz em Cristo" e diga também de qual cidade você está assistindo. Esse pequeno gesto funciona como um sinal visível da tua fé e do teu pertencimento a uma comunidade que ora e caminha junto. Ver as cidades, ler as palavras de fé, é como olhar um mapa de promessas ao redor do Brasil e do mundo. E eu quero orar por cada comentário que chegar. Não ignore essa oportunidade de se conectar. É um passo prático para sair do isolamento. Falo com autoridade suave, porque não apenas estudo a Escritura. Eu vivi noites de espera, conheci portas que bateram e depois se abriram. Vou caminhar contigo, com empatia e prudência, lembrando sempre que discernimento é tão necessário quanto esperança. Este é um convite. Venha comigo,
não como um espectador, mas como peregrino. Logo adiante, vou contar uma história curta, uma pequena parábola que pinta em imagem a realidade do sinal profético que vamos destrinchar. E trarei também uma imagem poética para que esse sinal possa assentar-se no seu coração. Por enquanto, respire fundo. Repito com carinho. Não ignore. Confie. Estamos começando uma jornada que pode mudar tudo. Era uma noite de neblina, quando conheci um marinheiro em uma pequena vila de pescadores. Ele me contou, olhando para o horizonte, sobre uma viagem que tinha tudo para dar errado. Bússola quebrada, estrelas encobertas e um mapa que parecia não bater com os contornos do mar. Havia nele um peso antigo, a mesma aflição que você talvez conheça. O sentimento de que a rota acabou, de que o plano se desfez em mãos vazias. Ainda assim, quando o escuro parecia total, soprou um vento diferente, suave e inesperado. Não era o vento do controle humano, mas um sopro que enchia as velas de forma nova. O marinheiro não sabia para onde iria, sabia apenas que algo o empurrava. Dias depois, aportou num porto que jamais imaginara. Um lugar acolhedor onde encontrou comida, abrigo e uma nova missão. O que parecia perda fora, na verdade, preparação. Essa pequena parábola é um quadro para o que muitos vivem. A estrada rompe e antes do desvio evidente, há um movimento sutil do espírito. Um vento que não dá todas as respostas, mas que muda a direção do coração. Na Bíblia, encontramos ecos dessa mesma dinâmica. Pense em José, jovem sonhador, vendido pelos irmãos, calado na prisão, esquecido por anos. A narrativa de Gênesis 37, 39 e 45 é, em muitas camadas, a história de um homem que perde a rota humana e, ainda assim, sente sinais que prenunciam a virada. Sonhos que persistem, oportunidades improváveis que surgem, alianças inesperadas. Tudo convergindo para transformar o cárcere em palácio. José não compreendeu cada momento. Ele percebeu sinais, preservou a fé e, ao final, foi peça de redenção para muitos. Entre a história do marinheiro e o destino de José, há uma linha invisível. A experiência humana de medo que se mistura com uma esperança contida, a dúvida que gradualmente se torna expectativa sagrada. Quero nomear essas emoções para você. O medo que aperta o peito e faz a respiração curta. A esperança que aparece como um fio de luz pela fresta. A dúvida que pergunta, e se eu falhar? E ao mesmo tempo permite que a fé pergunte, e se for Deus? É nesse teatro de sentimentos que os sinais proféticos costumam se manifestar, não como espetáculos, mas como suspiros do Espírito ajustando nossas velas. Quando falo em sinais proféticos, não me refiro a fogos de artifício. Refiro-me a uma linguagem múltipla, multilingüe, que Deus usa para se comunicar conosco. Há sinais internos, aquilo que acorda você no meio da noite, uma inquietação que insiste, uma paz estranha que invade o coração mesmo diante da crise. Há sinais externos, portas que se fecham e outras que se abrem, encontros que parecem coincidência, mas têm cheiro de providência. E há sinais comunitários, palavras ditas por irmãos e irmãs em Cristo, uma profecia, uma confirmação verbal, um versículo que se repete em diferentes vozes, que, quando alinhados à Escritura, soam como sinfonia de confirmação. O propósito daqui para frente é claro e prático. Nos próximos minutos, vamos caminhar por 5 sinais bem definidos. Para cada sinal, eu vou oferecer 3 coisas. Um exemplo bíblico que o ilustra, uma interpretação espiritual que aponta para o que Deus pode estar fazendo e, por fim, uma aplicação prática. Passos simples e concretos que você pode dar hoje. Não é teoria vazia. É um roteiro pastoral para transformar inquietações em respostas espirituais maduras. Se você ficar comigo até o final, eu prometo que sairá com ferramentas para discernir e agir.
uma lente para ler os sinais sem superstição, critérios para testar o que vem de Deus e passos práticos para não perder a janela quando ela se abrir. E um lembrete amoroso antes de seguirmos. Não estamos em busca de sinais mágicos. Discernimento verdadeiro se alastra quando alinhamo-nos à palavra e ao Espírito. Toda confirmação que vale a pena se encaixa na Escritura, dá fruto e traz paz. Cuidado pastoral é necessário. Se um sinal parece indicar dano emocional ou risco para sua saúde mental, procure ajuda profissional. Fé responsável anda de mãos dadas com sabedoria. Agora, com o coração aberto e os ouvidos atentos, vamos entrar na jornada dos sinais. Vamos começar pelo primeiro, um sinal que muitas vezes chega como insônia da alma e que, se você o reconhecer, pode ser a semente da grande mudança. E lembre-se, não ignore, apenas confie. Você já percebeu aquela inquietação que não vai embora? Aquela noite em que o sono parece fugir e no silêncio algo dentro de você mexe como se o espírito soprasse por baixo do teu medo? Esse é o primeiro sinal profético, a inquietação e a chamada que se manifesta como insônia divina. Não é apenas preocupação comum que passa com descanso, é uma agitação sutil que insiste em ser notada, como uma semente que empurra a terra esperando luz. Antes de seguirmos, quero afirmar com clareza pastoral, há uma diferença entre essa inquietação espiritual e quadros clínicos de ansiedade ou insônia crônica. Se os sintomas interferem seriamente na sua vida, procure um profissional de saúde mental. Discernir não anula cuidado médico. Aliás, cuidamos do corpo para que o espírito possa ouvir melhor. Veja José. Ele era um jovem com sonhos grandes e um espírito inquieto. Os sonhos não foram apenas imaginação, foram sinais plantados por Deus. Mas antes da coroa, houve sono interrompido, prisão, acusações e noites longas sob o frio da cela. Entre correntes e sombras, algo dentro dele continuou a falar. Deus falou por sonhos, por lembranças, por portas fechadas que o empurraram para o lugar certo na hora certa. A trajetória de José nos mostra que a inquietação pode ser preparação, não punição. O Espírito sacode o que está acomodado para que o terreno novo seja cultivado. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as noites que te parecem vazias agora. Espiritualmente, essa inquietação funciona como semente profética. O Senhor mexe no teu coração, às vezes com uma pressão suave, às vezes com uma inquietação amarga, para desalojar velhos padrões, sonhos rejeitados e planos que não vibram com o chamado divino. Essa sensação pode vir acompanhada de uma paz estranha. Não a ausência de medo, mas a presença de uma certeza teimosa de que algo maior está em movimento. É como sentir um vento que não sabemos de onde vem. Ele pode virar vela e nos levar a um porto inesperado se aceitarmos ser guiados. Na vida cotidiana, isso se parece com alguém que perde o emprego. O pânico e o medo vêm, claro. Mas junto, surpreendentemente, vem uma calma que não se explica e uma ideia persistente. Um projeto antigo que insiste para ser retomado, uma palavra que retorna à mente, um nome que reaparece. Em vez de se render só ao desespero, essa pessoa começa a escrever. Ideias, sonhos, sinais. Começa a orar pedindo clareza. Procura alguém de confiança para conversar. Essas pequenas atitudes ativam a movimentação de Deus na prática. Se você está vivendo essa inquietação agora, aqui vão passos práticos para responder com fé, não com pressa. Ore pedindo clareza e paciência. Não peça só solução rápida. Peça entendimento sobre o que Deus quer moldar em você. Anote tudo. Sonhos noturnos, imagens que retornam, palavras que ecoam durante o dia. Escrever ajuda a distinguir padrão de ruído. Busque conselho sábio.
Leve suas anotações a alguém maduro na fé, um líder, um mentor, um amigo que conhece a Escritura e a história de Deus com você. Avalie sinais com a Bíblia. Tudo o que parece vir de Deus estará alinhado à palavra e aos frutos que produz. Cuide do corpo. Sono regular, alimentação e limites saudáveis ajudam o discernimento espiritual. Repito com ternura pastoral: não ignore, confie. Não descarte essa inquietude como mera ansiedade sem antes orar, escrever e buscar conselho. Mas também não romantize sofrimento. Discernimento anda junto com cuidado responsável. Se sua mente estiver dominada por pavor, pensamentos de dano ou incapacidade de funcionar, procure ajuda profissional imediatamente. Fé e ciência caminham juntas quando a vida está em risco. Quero te propor um exercício prático e simples. Durante as próximas 24 horas, mantenha um caderno ao lado. Ao acordar, anote qualquer fragmento de sonho. Ao longo do dia, registre palavras, imagens ou frases que retornam. No final do dia, leia tudo e ore pedindo interpretação. Muitas vezes, o padrão aparece. Uma mesma palavra ou imagem que se repete em diferentes momentos é a linguagem pela qual o Espírito costuma falar. Peça também a Deus um versículo que traga calmaria. Escreva-o no seu caderno e medite antes de dormir. Enquanto você faz isso, mantenha a âncora. Não ignore. Confie. Confie não como quem se lança no vazio sem senso, mas como aquele que responde ao chamado com passos sensatos e coração aberto. Lembre-se de José. As noites de prisão não foram o fim. Foram a câmara onde Deus trabalhou até que o tempo certo chegasse. Sua inquietação pode estar preparando algo assim para você. Uma subida que exige limpeza do que não serve mais. E por fim, saiba que essa inquietação muitas vezes vem antes de interrupções providenciais. Portas que se fecham para proteger, atrasos que redirecionam, sincronicidades que surpreendem. Não se assuste quando logo após essa temporada de insônia espiritual, a vida parecer desordenar-se. Frequentemente é aí que Deus faz a tapeçaria se revelar. Segure essa esperança, observe, anote, consulte e prepare-se. Não ignore, confie. Às vezes o sinal vem não como uma batida clara na porta, mas como um freio brusco na estrada, um atraso, um convite que é revogado, um voo cancelado, uma entrevista que não acontece. Chamamos isso de interrupções providenciais. Eventos que à primeira vista parecem atrapalhar nossos planos humanos, mas que, quando olhados com olhos de fé, são retalhos na tapeçaria que Deus está tecendo. Não são meros obstáculos. São redirecionamentos delicados, como mãos invisíveis girando a bússola da nossa vida para um destino mais sábio. Na Bíblia, há exemplos pungentes desse modo de operar. Pense em Esther, aquela jovem que, colocada no palácio por circunstâncias que pareciam caprichosas, viveu uma sequência de acasos que a levaram ao ponto certo para salvar seu povo. Leia o livro de Esther e veja. Um banquete preparado, um rei que acorda inquieto, um registro antigo do serviço fiel de Mordecai que é lido justamente naquele momento. Detalhes aparentemente vergonhosos se alinham num timing perfeito. O que parecia ser uma ausência de sentido humano, demorou-se a leitura. O rei desperta, torna-se a alavanca da salvação. A narrativa nos lembra que os atrasos de hoje podem ser as providências de amanhã. Isaías nos lembra dessa lógica divina quando diz que os caminhos e pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Isaías 55, 8, 9. O não humano pode ser habitado por um sim eterno. Interpreto isso assim: Deus costura com nosso tempo. As interrupções são fios que entram no padrão, às vezes como linhas escuras que definem o brilho do desenho. Em vez de nos desesperarmos, podemos aprender a perguntar: o que ele está redesenhando? Que nova figura está surgindo onde eu via só ruína?
Esse perguntar muda o coração, de vítima das circunstâncias para cooperador curioso. Confiança não é passividade, é uma paciente coragem que se dispõe a ver além do imediato. Não ignore o atraso, ele pode ser a ponte. Há testemunhos contemporâneos que ilustram essa verdade de forma simples e humana. Um missionário que há anos planejava chegar a uma cidade para plantar igreja, viu seu voo ser cancelado. No aeroporto, sem ter para onde ir, entrou numa pequena congregação que ofereceu abrigo espiritual e uma xícara de café. Lá encontrou um pastor local que, alguns meses depois, colaborou com ele em um projeto de alcance comunitário que, segundo relatos, transformou bairros inteiros. Se o voo não tivesse sido cancelado, talvez aquele encontro não teria acontecido. O atraso virou ponto de virada. Essas histórias nos ajudam a perceber. Deus, às vezes, redireciona pelo caminho mais surpreendente para cumprir algo maior do que nossos planos. Como então responder na prática quando a vida nos dá esses nãos? Primeiro, respire. Faça da interrupção um momento de oração consciente. Reduza o ritmo e peça: Senhor, mostra-me o que estás redesenhando. Em segundo lugar, cultive a paciência ativa. Não é esperar imóvel, é preparar-se enquanto espera. Reorganize planos, estude, aprenda uma nova habilidade, peça conselho. Terceiro, documente, anote a data do atraso, suas emoções e qualquer palavra ou direção que surgir. Esse registro ajuda a ver padrões e a confirmar se há algo profético ou apenas frustração. Quarto, pergunte a pessoas sábias e fiéis. Interrupções podem ser isoladas ou parte de um mover maior. Conselheiros espirituais podem ajudar a discernir. Quinto, mantenha a responsabilidade pessoal. Não use atrasos como desculpa para a acomodação. Há uma linha tênue entre esperar pelo tempo de Deus e empurrar a vida para a inércia. Se você percebe que está sempre deixando a ação para depois, procure um irmão de confiança que te segure em amor e verdade. Há também sinais de que a interrupção é realmente providencial. Paz interior apesar do transtorno, portas que começam a se abrir em outras frentes, ou confirmações repetidas na palavra ou em aconselhamento maduro. Mas se a interrupção só alimenta medo, ansiedade e paralisação, talvez seja a hora de buscar ajuda profissional, lembrando que distinções entre prova espiritual e necessidade clínica devem ser feitas com sabedoria e cuidado. Nunca ignore sintomas de saúde mental, fé e terapia podem caminhar juntas. Cuidado pastoral. Não romantize todo atraso como sinal. Há atrasos causados por negligência, má organização ou escolhas erradas. Discernir é necessário. Pergunte sempre: há fruto? A paz que confirma? A interrupção está me impulsionando para dentro ou me empurrando para trás? Use a Escritura como regra e a comunidade como tribunal de verificação. E quando o discernimento apontar que aquele atraso vem de Deus, ajoelhe-se e agradeça. Gratidão muda nosso olhar e abre portas para ver as oportunidades escondidas na espera. Repito com carinho: não ignore o atraso. Ele pode ser a ponte. Não ignore. Confie. Transforme o ócio imposto em laboratório de fé. Aproveite o tempo para se alinhar com a palavra, ajustar intenções e preparar o coração para a porta que Deus quer abrir. E preste atenção porque muitas vezes, logo após uma interrupção providencial, surge alguém, uma aliança inesperada, uma pessoa porta. É disso que vamos falar agora. Como, nas rachaduras do atraso, Deus costuma colocar aliados que abrem caminhos. Não ignore o que vem em seguida. Avance com humildade e gratidão. Há momentos em que a mudança chega por meio de uma pessoa. Não é um vento abstrato nem um plano misterioso colocado no vazio. É um rosto, uma mão estendida, uma palavra que abre uma porta. Chamamos isso de sinal das alianças inesperadas.
encontros providenciais com pessoas que, de maneiras que parecem quase milagrosas, entram em nossas vidas e nos levam adiante. Definir esse sinal é simples e profundo ao mesmo tempo. É perceber que alguém apareceu em teu caminho e, sem que você tenha pedido, trouxe um caminho novo. Na Escritura vemos esse padrão repetidas vezes. Ruth, viúva e estrangeira, chega ao campo de Boaz e, pela graça daquele encontro, torna-se não apenas casada, mas parte da linhagem que conduziria ao rei Davi e, finalmente, a Jesus. Uma história de redenção pessoal que começa com um encontro humano. Daniel e seus amigos, jovens exilados, tiveram aliados que lhes abriram portas em ambiente hostil. A fidelidade deles levou a promoções que abençoaram uma nação inteira. E Paulo, depois de um ministério incipiente, encontrou em Barnabé um parceiro que o apresentou à igreja e sustentou sua vocação. Uma aliança que mudou o rumo do evangelho nas nações. Em cada caso, Deus usou pessoas como portas. Espiritualmente, isso nos lembra de algo essencial. Deus raramente opera isolado da comunhão. O Espírito usa relacionamentos para nos promover, proteger e posicionar. A comunidade é um meio divino de promoção. Não somos chamados a caminhar sozinhos. Às vezes, a promessa chega através de alguém que aparece no lugar certo, no momento certo. Às vezes, essa pessoa é desconhecida. Às vezes, é alguém que estava perto, mas cuja presença repentinamente se torna decisiva. Como reconhecer? Observe se aquilo que a pessoa traz confirma o caráter de Deus. Fruto, humildade, serviço e alinhamento com a palavra. Permita-me pintar uma situação cotidiana. Você entra num café com a cabeça cheia de dúvidas sobre uma mudança de carreira. Senta-se, anota um pensamento num guardanapo e alguém na mesa ao lado puxa a conversa, oferece incentivo e no final dá o contato de uma pessoa que precisa exatamente do teu dom. Parece coincidência, mas para quem ora e vigia é janela. Não ignore o rosto amigável que se torna ponte. Não descarte a intuição que diz, conversa com essa pessoa. Confie com discrição e sabedoria. Na prática, como responder a essas alianças sem se precipitar nem desperdiçar oportunidades? Primeiro, cultivar humildade. Esteja disponível para ser corrigido, orientado e até convidado a aprender. A pessoa que chega como porta frequentemente testa nossa capacidade de ouvir sem defender território. Seja acessível, disponha-se a um café, uma conversa sincera, um tempo de escuta, mostre gratidão imediatamente. Um agradecimento sincero abre canais e honra o dom recebido. Segundo, seja intencional. Quando alguém aparece com uma oferta, pergunte: isso alinha-se com a Escritura? Qual é o fruto visível? Existe transparência nas motivações? Teste, segundo o padrão bíblico. E o fruto, 1 João 4 e Mateus 7, nos lembram a importância de discernir segundo o Espírito e o fruto. Não tema pedir tempo para orar e buscar conselho. Se uma pessoa aparece trazendo palavra e ação alinhadas à Bíblia, não ignore, mas também não aceite no impulso. Peça confirmação, converse com líderes maduros e observe o tempo. Terceiro, pratique gratidão e reciprocidade. Uma aliança não é só uma porta que abre para ti, é também uma responsabilidade. Sirva de volta, ofereça tua habilidade, teu tempo, tua oração. Assim, a relação se fortalece em mútua edificação e não em dependência. Pessoas porta florescem onde há honestidade, serviço e comprometimento. Quarto, crie uma rede de segurança espiritual. Uma rede de oração pessoal de 3 a 5 pessoas confiáveis, mentores, amigos maduros, alguém da sua igreja. Essas pessoas serão teu primeiro ponto de verificação quando uma aliança surgir. Escolha quem te conhece bem e tem coragem de dizer a verdade. Combine com elas modos práticos de checagem. Anotar a oferta, partilhar o contexto, pedir feedback honesto, orar juntos por confirmação.
Perguntas úteis para essa rede. Isso honra a Escritura? Estou sendo precipitado? Quais sinais de fruto podemos ver? Ter esse círculo reduz decisões impulsivas e aumenta a clareza de direção. Também é prudente discernir motivações humanas. Pessoas são feridas e imperfeitas. Nem todo que se apresenta como porta é enviado por Deus. Observe as intenções evidentes e ocultas, busca de vantagem, controle, projeção de sonhos próprios. E compare com o fruto. Paz que confirma, amor que edifica, transparência que honra. Se algo cheira a manipulação, recue e peça mais luz ao Senhor. Um exercício prático. Pelos próximos 30 dias, peça a Deus olhos para ver e ouvidos para ouvir. Anote cada encontro que pareça significativo. Data, nome, o que foi dito, sensação interior, ação sugerida. Depois de uma semana, revisite essas anotações em oração e com alguém da tua rede de oração. Você começará a ver padrões. E padrões são os sinais de Deus. Por fim, lembre-se de que também podemos ser pessoas porta para os outros. Cultivar hospitalidade, ouvir com atenção e abrir oportunidades são formas de cooperar com o mover de Deus. Quando você se torna porta, você participa ativamente do plano divino de promoção e misericórdia. Não ignore as alianças inesperadas. Confie, sim, mas caminhe com prudência, com a palavra como bússola e com irmãos ao teu lado. E quando uma pessoa aparece e traz uma palavra coerente com a Escritura e a ação, permita que Deus use esse encontro para abrir a próxima porta. Agora que vimos como as pessoas podem ser pontes, vamos seguir à próxima dimensão. As palavras que reverberam, profecias, sonhos e escrituras que se repetem como confirmação divina. Não deixe de ouvir. Confie. Não ignore. Há momentos em que Deus não age apenas por eventos exteriores, mas por palavras que batem com força no nosso interior. Uma frase que aparece em sonho, um versículo que insiste em voltar à mente, uma palavra profética que ecoa em 3 lugares diferentes em poucos dias. Esse é o sinal que vamos destrinchar agora. Palavras que reverberam, profecia, sonhos e escrituras confirmadas. Não é sensacionalismo, é um ritmo do espírito que usa linguagem para apontar direção. Defino aqui esse sinal como a repetição temática de uma mensagem espiritual. Quando um mesmo tema, imagem ou versículo surge em fontes distintas, criando uma sensação clara de confirmação divina. Na Escritura há modelos disso. Pense em Samuel, que ouviu a voz de Deus muito jovem e, ao longo do tempo, viu aquela chamada se tornar sua vocação e ministério, voz que se fez história. Pense também em como os profetas do Antigo Testamento trouxeram palavras que moldaram nações. Palavras anunciadas se cumpriram, confirmando que o Senhor fala e se revela. No Novo Testamento, um exemplo prático está em Atos 16, 9 e 10. Paulo tem uma visão de um homem da Macedônia suplicando ajuda. Ele e seus companheiros interpretam isso como um sinal e viajam, iniciando um grande avanço missionário. Quando a palavra ou a visão aponta e portas se abrem, ali há um traço do agir divino. Mas como interpretar esse fenômeno sem cair em autoengano ou em expectativas precipitadas? Primeiro ponto, toda palavra, sonho ou profecia precisa ser posta à prova pela Escritura. 2 Timóteo 3,16 nos lembra que toda a Escritura é inspirada por Deus. A régua de toda confirmação é a palavra de Deus. Se a mensagem contraria o Evangelho, a santidade ou a sabedoria bíblica, devemos recusar. Em seguida, considere o fruto. A confirmação produz humildade, paz progressiva e direcionamento que glorifica Cristo. Não gera orgulho, confusão ou pressa desordenada. Provérbios 11:3 nos lembra que a integridade guia o justo. A verdadeira confirmação vem acompanhada de consistência moral e espiritual.
Na prática cotidiana, isso aparece de formas simples e sensoriais. Você abre sua devocional e um versículo arde no coração. No mesmo dia ou dias depois, alguém em uma reunião ou numa pregação repete a mesma ideia. Talvez, naquela noite, um sonho lhe devolve a mesma imagem. A coincidência se transforma em padrão. Não ignore esse eco, mas também não avance precipitadamente. Teste. Aqui estão passos práticos e pastorais, com ternura e firmeza, para discernir e agir quando as palavras reverberam. 1. Anote tudo. Comece um arquivo de confirmações. Data, fonte, leitura pessoal, sermão, amigo, sonho. As palavras exatas ou imagens e como você se sentiu. Esse registro simples ajuda a ver padrões ao longo de semanas ou meses. 2. Compare com a Bíblia. Coloque a palavra ao lado das Escrituras. Pergunte: isto glorifica a Cristo? Está em harmonia com o mandamento do amor e da justiça? Se houver tensão, segure a palavra até que haja clareza maior. 3. Busque conselho maduro. Leve sua anotação a 2 ou 3 líderes cristãos maduros e confiáveis. Discernimento comunitário é proteção contra o orgulho e o erro. Ouça mais do que fale. Permita que outros testem a palavra com misericórdia. 4. Observe a paz que confirma. Filipenses 4:7 fala da paz de Deus que guarda o coração. Não confunda a inquietação produzida por desejo próprio com a paz que confirma a direção. A confirmação saudável traz um sossego que, mesmo no preparo e na espera, mantém o coração em quietude obediente. 5. Verifique o fruto no tempo. Não se apresse em julgamentos imediatos. Muitas confirmações se consolidam ao longo de semanas. Oportunidades aparecem, portas se alinham, pessoas vêm com provisão. Se o tempo mostrar fruto, oportunidade, portas abertas e testemunhos que corroboram, avance com sabedoria. 6. Discernir sinais de alerta. Se a palavra induz a ações antibíblicas, cria divisão, gera manipulação ou promete glória pessoal, rejeite. Se a experiência espiritual estiver misturada com confusão psicológica, vozes persistentes, angústia extrema, procure ajuda profissional além da orientação pastoral. Para ajudar a colocar isso em prática, proponho um exercício simples e poderoso. Por 7 dias, mantenha um caderno ao lado e registre cada palavra, sonho ou versículo que chamar sua atenção. No final da semana, revise. Quantas fontes diferentes repetiram um mesmo tema? Se houver 3 ou mais repetições significativas, leve essa pasta ao seu líder espiritual e pergunte juntos: como isso se alinha com a Escritura? Que passo de fé, se houver, devemos considerar? Não ignore quando a palavra se torna padrão. Teste, confirme e então avance. Lembre-se, o Espírito usa palavras para orientar, consolar e convocar, mas nunca nos abandona sem a Escritura e a comunidade para testar. Não transforme confirmações em atalho para impulsividade. Transforme-as em convites para a obediência cuidadosa. E, acima de tudo, mantenha o coração rendido. Se a confirmação for verdadeira, ela sempre apontará para Jesus, aumentará a fidelidade e produzirá fruto nas vidas ao redor. Não ignore quando a palavra se repete. Teste, confirme, avance com humildade. Confie, mas confie bem fundamentado, com a Bíblia nas mãos, irmãos sábios ao lado e a paz do Senhor como bússola. Há momentos em que a vida começa a mostrar sinais claros. Portas que se abrem de repente, convites que chegam como brisa amena e portas que se fecham com a firmeza de uma proteção invisível. Esse é o 5º sinal, a movimentação visível no seu entorno, oportunidades, convites, mudanças de direção e ao lado delas, portas que se fecham como um remédio que dói, mas cura. Quando isso acontece, Deus está frequentemente moldando um caminho novo. Não ignore, confie. Comecemos definindo com clareza. Portas que se abrem
São circunstâncias que criam espaço para você agir. Uma oferta de trabalho que surge quando seus recursos estavam apertados. Uma apresentação em público que leva à missão da sua vida. Um encontro casual que desencadeia uma série de acontecimentos. As portas que se fecham podem parecer frustrações. Um relacionamento que termina, um contrato que não acontece, um sonho que esmorece. Contudo, muitas vezes são barreiras protetoras ou redirecionamentos que salvam você de algo não alinhado com a vontade divina. Em ambos os casos, há um chamado para discernimento, responsabilidade e fé. A Bíblia nos dá exemplos vívidos. Paulo, preso em Filipos, não ficou paralisado pela cela. Ali, entre correntes e cânticos, uma oportunidade missionária floresceu. Atos 16:17. A prisão foi porta e provação ao mesmo tempo, e a reação de Paulo transformou a adversidade em porta aberta para o Evangelho. Do outro lado, Abraão passou por provas que o purificaram e testaram sua fé antes de receber a promessa plena. Gênesis 12:22. A experiência de Abraão mostra que nem toda porta que parece fechar é castigo. Algumas são fornos que preparam o filho da promessa. Isso pode ser o último degrau antes da mudança. Na prática pastoral, quando você vê uma porta se abrindo, há responsabilidade. Portas abertas exigem preparo e sabedoria. Não é hora de agir por impulso, mas de agir com coragem. Se recebeu um convite, responda com oração, peça direção e haja com diligência. Prepare-se, lide com os detalhes, agradeça e seja fiel nos primeiros passos. Um bom roteiro prático. Anote os sinais que levaram à porta. Peça confirmação em oração. Procure conselho de 3 pessoas maduras na fé e estabeleça pequenos objetivos para os primeiros 30 dias. A prontidão demonstra honra a Deus pela oportunidade. Quando a porta se fecha, não entre em desespero automático nem em auto-julgamento. Busque entendimento. Pergunte a Deus com humildade, compartilhe com sua comunidade de fé e continue servindo onde está. Persistência e paciência ativa são essenciais. Orar não é passividade, é alinhamento e empenho contínuo. Cultive o coração que diz: Senhor, se isto não é para mim, mostra-me o caminho. Se é, abre claramente. Não ignore o fechamento, pois frequentemente ele redireciona para algo maior. Como distinguir teste de tentação? Esse discernimento é vital. Um teste divino frequentemente vem acompanhado de paz interior, apesar do desconforto externo. Ele convida ao amadurecimento, preserva valores e alinha-se à Escritura. A tentação, por outro lado, pressiona para atalhos, promessas de ganho rápido, pressão para comprometer princípios, urgência que exige omissão de oração ou conselho. Sinais práticos de que você pode estar diante de tentação. Urgência excessiva sem confirmação bíblica. Isolamento até concretizar uma decisão. Ofertas que pedem violar consciência ou ética e ausência de fruto duradouro. Teste as portas com a palavra, com a paz que excede entendimento e com a confirmação de líderes sábios. Não ignore o zelo por santidade. Confie, mas confirme. Recomendo um pequeno checklist para a prova final que muitas portas apresentam. Avalie o coração, a humildade, gratidão e desejo de glorificar a Deus. Verifique a palavra. A oportunidade está alinhada com princípios bíblicos? Busque conselho sábio. Converse com 2 ou 3 pessoas maduras e anote seus conselhos. Teste o fruto. Que resultados concretos essa porta pode produzir em 3 a 6 meses. Planeje com prudência, tenha um plano B e cuide das responsabilidades atuais. Na provação final, mantenha a integridade acima do ganho imediato. Muitas promoções vêm após provações que medem caráter. Não troque honra por vantagem. Ore por coragem e por clareza. Peça a Deus que o livre de atalhos e que confirme o caminho por meio de sinais consistentes.
Use a comunidade como ancoradouro. Permita que outros o apoiem, o corrijam e o orem. Lembre-se da frase que quero gravar no seu coração. Isso pode ser o último degrau antes da mudança. Se você está diante de uma porta agora, trate-a como tal, com reverência, preparo e ação. Por fim, uma imagem sensorial. Imagine uma porta antiga, rangendo levemente, abrindo para um corredor iluminado. Cada passo no corredor exige coragem e cuidado, mas a luz no fim revela um campo preparado. Se hoje você vê uma porta abrindo, não ignore. Haja com graça e preparo. Se vendo uma porta fechar, não desanime. Confie no alinhamento divino e permaneça fiel enquanto Deus prepara algo maior. Não ignore. Confie. Respire fundo comigo mais uma vez. Antes de nos despedirmos, quero, com carinho, recordar o caminho que trilhamos juntos nesses minutos. Você aprendeu a ouvir os sinais de Deus quando a vida parece silenciar ou tremer, a inquietação que desperta a alma, as interrupções providenciais que redirecionam a jornada, as alianças inesperadas que chegam como portas humanas cheias do toque divino, as palavras que reverberam e confirmam um rumo, e, por fim, as portas que se abrem e as provas finais que purificam e preparam. Essa ordem não é acidente, ela funciona como um mapa que Deus desenha no coração de quem está disposto a cooperar. Não ignore, confie. Quero reconhecer você, respirar junto com quem permaneceu atento. Buscar sinais exige coragem. Muitas pessoas fogem do mistério e se acomodam no velho conhecido. Você, que escolheu ficar, demonstra uma postura de fé ativa. Não a fé passiva que aguarda milagres do sofá, mas a fé que se levanta e caminha quando a voz interior sussurra. Isso, por si só, é um sinal de graça. Você faz parte de uma minoria que busca profundamente. Isso já é um testemunho vivo de que Deus está trabalhando. Louvo a sua perseverança e quero que saiba. A honra no seu querer ouvir. Agora, permita que eu pinte uma imagem para você, uma metáfora que ajuda a entender a transformação. Imagine uma terra que passou por um inverno rigoroso. Parecia que tudo havia morrido à superfície. Mas embaixo, as sementes que sofreram a frieza começaram a amadurecer lentamente. Quando o primeiro calor volta, brotos frágeis rompem o solo, verdes e cheios de promessa. Assim ocorre com sua vida. A inquietação foi o frio que revelou a semente. As interrupções foram a água inesperada. As alianças foram as abelhas que levaram o pólen. As palavras repetidas foram o sol constante. As portas e as provas, o preparo final antes da floração. Pense nas camadas mais profundas, raízes sendo fortalecidas durante as lutas, galhos sendo podados pelas provas para que a árvore não se parta quando o fruto vier. Em exemplos concretos, aquele emprego perdido que abriu espaço para um ministério, a conversa casual com um vizinho que virou parceria, a oração repetida que trouxe confirmação por meio de uma leitura bíblica, de um sermão que tocou seu coração ou do conselho maduro de um amigo. Talvez uma separação tenha preparado você para uma comunhão mais autêntica. Talvez um diagnóstico tenha despertado compaixão que hoje alimenta um serviço. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna coautor com o Criador. Jardineiro paciente ao lado do Deus que sabe o tempo exato de cada brotar. Se você quer responder agora de forma concreta, eu te convido a um pequeno compromisso público e simples. Escreva nos comentários a frase: "Eu seguirei pela estrada que Deus escolher". Ao declará-la, você não precisa ter tudo entendido. Declara apenas que vai confiar e caminhar. Não é um pacto mágico, é um ato de obediência e abertura. Diga com fé, mesmo que seu coração esteja tremendo: "Eu seguirei pela estrada que Deus escolher". Lembre-se, ao escrever, você encoraja outros que leem. A coragem de um é combustível para muitos. Também peço que, se este conteúdo tocou você, faça 3 coisas práticas agora.
Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdo que lhe ajuda a discernir. Curta este vídeo para que mais corações possam ser alcançados. E compartilhe com alguém que você sente que precisa ouvir essa palavra hoje. Cada curtida, comentário e compartilhamento é um sopro que ajuda essa mensagem a chegar onde há fome de esperança. E se você ainda não deixou a sua cidade nos comentários, lembra daquele convite no início? Escreva sua cidade agora. É bom saber de onde vêm as orações que se unem como uma rede de cuidado. Antes de seguirmos, um cuidado pastoral muito importante. Alguns sinais que falamos, insônia, inquietação profunda, alterações de humor, podem ser sintomas tanto de um mover espiritual quanto de questões de saúde mental. Se você está sentindo que a angústia é avassaladora, se há pensamentos de autolesão, se o sono ou o apetite desapareceram de forma persistente, por favor, procure ajuda profissional imediatamente. Buscar um médico, um psicólogo ou um serviço de emergência não é sinal de fraqueza, é sabedoria. Informe alguém de confiança, procure recursos locais ou linhas de apoio na sua região. O Espírito Santo cuida de nós em toda a sua integralidade, emocional, física e espiritual. Confie, não ignore as necessidades do corpo e da mente. Agora convido você a um momento de presença. Vamos dedicar 20 a 60 segundos para silenciar, ouvir e orar. Se puder, feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes. No primeiro sopro, solte o que pesa. No segundo, peça clareza. No terceiro, entregue o caminho ao Senhor. Enquanto estivermos em silêncio, peça a Deus uma palavra simples. Mostra-me um sinal. Permaneça nesse silêncio, ouvindo o sopro do Espírito. Imagine, enquanto está em silêncio, uma luz suave tocando o seu peito, uma pista delicada que não grita, mas sussurra. Sinta a temperatura dessa luz, a leveza que ela traz. Permita que uma imagem, frase ou cheiro volte à sua memória. Pausa guiada. Espere 20 a 60 segundos em silêncio. Obrigado por esse silêncio compartilhado. Sei que, para muitos, esse curto espaço foi o lugar onde uma luz pequena começou a se acender. Se durante o silêncio você recebeu uma frase, uma imagem ou uma sensação, anote-a. Compare nos próximos dias se outras confirmações aparecem. Não ignore. Confie. Teste com a Escritura e com conselheiros maduros. Converse com líderes de sua comunidade. Escreva num diário espiritual. Confira se aquilo se alinha com a palavra. Deus comumente confirma sua direção de maneiras discretas e repetidas. Antes de encerrar, desejo pronunciar uma bênção sobre você em tom sacerdotal e afetuoso. Que a paz que excede todo entendimento guarde teu coração e tua mente. Que o Espírito Santo abra janelas que você nem sabia que existiam. Que cada porta que se abrir venha com sabedoria. E cada porta que se fechar revele um desígnio maior. Que você tenha coragem para avançar nas pequenas decisões e fidelidade nas provas que o temperam. Que os que se aproximam sejam verdadeiros ajudadores e, quando precisar, que a comunidade fiel lhe ofereça ombro, conselho e presença concreta. Que haja provisão nas necessidades, cura nas feridas e bom senso nas escolhas. Em nome de Jesus, que o caminho se ilumine e que a sua fé se torne ação. Saiba que não estamos te deixando sozinho. Prometo orar por cada comentário deixado. Cada pedido será cuidadosamente depositado diante de Deus. Se você quiser, escreva também um pedido de oração específico no comentário. Nós vamos orar. Se deseja compartilhar um testemunho quando essa mudança acontecer, volte aqui e conte. Sua história pode ser o sinal que alguém mais precisava. A comunidade que nasce do compartilhar é um instrumento poderoso de edificação. Repito agora as 3 palavras que quero que fiquem como mantra na sua mente. Confie, não ignore, avance.
Confie no Deus que fala em silêncio. Não ignore os sinais que reverberam em seu peito. Avance com passos de fé, mesmo que pequenos. Repita isso quando a dúvida vier. Confie, não ignore, avance. Se você quer continuar nessa trilha, há outros vídeos nesta playlist que aprofundam cada um desses sinais, do estudo bíblico à aplicação prática. E eu te convido a ver o próximo agora. Há também grupos de oração que se reúnem online. O link está na descrição. E se você precisa de acompanhamento espiritual mais próximo, procure um líder ou pastor de sua confiança para caminhar com você. Para fechar com uma imagem sensorial, imagine agora um vento suave enchendo a vela de um barco. Você não controla o vento, mas pode ajustar a vela e segurar firme no leme. Deus muitas vezes muda o vento antes de mudar a rota. Seu papel é ajustar a vela, aparar as cordas e remar conforme a direção que ele indicar. Ajustar a vela não é inércia, é ação sábia diante do invisível. É preparar o barco para navegar quando a hora chegar. Não ignore o vento que você sentiu hoje. Não descarte a inquietação, o encontro, a palavra que voltou ao coração. Confie nos sinais e avance. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Se você escreveu, eu seguirei pela estrada que Deus escolher. Obrigado pela coragem. Se você deixou sua cidade, obrigado por conectar essa rede de oração geográfica. Eu vejo você nos comentários, eu oro por você e eu acredito que uma nova história está nascendo em sua vida. Confie, não ignore, avance, que a paz de Cristo te acompanhe e que a luz do Espírito ilumine cada passo. Até o próximo vídeo e fique atento, Deus está preparando algo muito bom.